Uma boa noite a todos. Assim como estamos, vamos fazer uma breve oração. Grandioso Deus, Pai querido, abençoa-nos nessa noite, Senhor. Que possamos agora louvar o Teu nome através dos nossos agradecimentos e também, Pai querido, ouça os nossos pedidos, os nossos anseios, que o Senhor possa atendê-los de acordo com a sua santa graça. Abençoa-nos nessa noite, te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, dando prosseguimento, irmão, nós vamos ficar num hino especial, pedido pelo irmão Léo, que é o hino Me Cura, Me Cura, do Daniel Ludwig. E o Elton vai colocar isso para nós agora, tá bom? Na sequência, o Leonardo vai fazer o nosso sermão. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Eu creio. Me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos. Põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aleluia. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus agora na sua vida, amém. Fazer mais uma oração. Amém. Oremos.
Santo, eterno, poderoso Deus, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado pela semana que estamos tendo até aqui. Que o Senhor venha agora ser sobre cada um de nós, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, que o Senhor venha estampar o nosso entendimento, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor preparou para nós, Pai. Que o Senhor venha tirar de nós o cansaço, que o Senhor venha tirar de nós as distrações, para que a nossa atenção esteja totalmente voltada para a Tua Palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a presença de todos, né, são amigos queridos que estão conosco aqui para esse culto. Mas eu queria fazer um agradecimento especial, porque hoje minha irmã e a minha mãe estão acompanhando também. Sejam bem-vindas. E é uma alegria tê-las conosco aqui para fazer mais esse culto. A meditação de hoje, nós vamos ler lá em Marcos capítulo 2. Eu te convido nesse momento a pegar a sua Bíblia e abrir lá em Marcos 2. Nós vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 12. Vou dar um tempinho para vocês pegarem a Bíblia e eu vou começar a ler aqui. Amém? Todos me ouvem bem? Sim, amém. Vou começar a ler a partir do versículo 1 aqui. O título da minha versão diz assim: A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Versículo 9. Qual é mais difícil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. É uma história muito conhecida, né, por todos nós, e essa noite nós vamos meditar em alguns dos personagens dessa história e tentar tirar algumas lições práticas de alguns deles. Eu não vou mencionar aqui os personagens pela ordem que eles aparecem, porque se a gente fosse ver pela ordem, seria Jesus, o paralítico e os seus 4 amigos e os escribas, né? Eu vou começar justamente pelo último, pelos escribas. Quem eram os escribas, né? Os escribas eram os escritores, né? Eles eram professores da lei judaica e eles eram também chamados de doutores, né? Ou mestres da lei, né? Porque eles ensinavam a lei mosaica. Então, basicamente, eles escreviam a Bíblia, né? E ensinavam e aplicavam a lei. Então, teoricamente, eram pessoas que eram pessoas que tinham muito conhecimento da Bíblia, eram pessoas que tinham muito conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, eles conheciam todas as Escrituras, eles conheciam as profecias ali da vinda do Messias. Então, eram pessoas que deveriam estar bem cientes do momento em que eles estavam vivendo. Eram pessoas que deveriam estar cientes de quem estava ali à frente deles. E a mensageira do Senhor nos diz
que o paralítico ele procurou algumas vezes esses escribas, né, e também os fariseus, procurando um alívio para sua alma, né? Ele sabia que ele não tinha mais esperança de uma cura física, mas o que ele procurava era um consolo. Ele procurava um alívio para a carga que ele carregava. E ele procurou esses escribas, ele procurou os fariseus, e todos eles ignoravam, né? Poucos mostravam empatia ou não mostravam nenhuma empatia por ele e nem esperança, nem davam mensagens de esperança para ele. Pelo contrário, eles simplesmente o acusavam. Eles diziam que ele estava naquela condição devido aos pecados. Eles diziam que aquilo era um castigo que Deus estava colocando sobre ele pelos pecados que ele cometia. Então, aquele homem que ia buscar um alívio, que ia buscar um alento, ia buscar uma palavra de esperança, ele saía deprimido, porque ao invés de encontrar isso ali, ele encontrava pessoas apontando o dedo para ele e o acusando, né, de seus pecados. E o que a gente pode aprender com esses homens? Nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas que nos cercam. Muitas pessoas estão ao nosso redor precisando de uma palavra amiga. Talvez a gente não tenha a maldade que eles tinham, né, de apontar o dedo na maldade, mas às vezes a gente acaba sendo negligente. Tem pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes buscando uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, e muitas vezes nós somos negligentes com isso. Então, o que a gente pode aprender com os escribas é isso, né? Nós não devemos ser negligentes às necessidades daquelas pessoas que nos rodeiam. Nós temos um dever que é ajudá-las a encontrar a Cristo. Mas aqueles escribas ali ainda eram piores porque eles estavam ali junto de Jesus, né, junto com aquela multidão. A gente leu aqui no texto em que diz que eram muitas pessoas que estavam ali e nem na porta eles conseguiam ficar de tanta gente, né? A casa já estava lotada. E dentre essas pessoas estavam os escribas, né, e os fariseus. Mas eles não estavam ali buscando conhecimento de Jesus. Eles estavam ali simplesmente para acusá-lo. Eles estavam ali procurando algum motivo para acusar Jesus, né? Eles queriam mais uma vez condenar, assim como eles condenaram aquele paralítico quando ele foi procurar eles. Eles estavam ali para condenar a Jesus, procurando qualquer erro para poder acusar Jesus. O segundo personagem da história que nós vamos analisar é o paralítico. A sua condição física, a sua doença, era resultado de uma vida pecaminosa. Prestem atenção, era resultado de uma vida pecaminosa. Ele não era uma punição pelos seus pecados, mas nos dá a entender que devido a alguns atos que ele teve, né, levou-se a essa consequência de virar paralítico. E ele vivia uma vida amargurada e cheia de remorso, porque ele tinha consciência de que ele estava naquela condição por conta própria. Foi ele que gerou aquela enfermidade sobre ele, ele tinha consciência disso. Então ele levava uma vida bastante amargurada e cheia de remorso, né? Ele não tinha mais esperança nenhuma do restabelecimento da sua saúde, da sua condição física. Ele já tinha consciência de que aquilo não poderia ser revertido, né? Ele, por ficar muito tempo deitado, né, sem poder se movimentar, ele já havia criado várias feridas. Essas feridas já estavam fedendo, né? A carne dele já estava em um processo de putrificação. E ele tinha consciência de que ele não poderia restabelecer a sua saúde física, né? Mas ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar das obras que ele fizera. Ele ouviu falar que aquele Jesus, que aquele homem havia curado, ele havia perdoado pecados de outras pessoas. Ele ouviu falar que leprosos passaram a não ter mais a lepra. Ele ouviu dizer que cegos passaram a ver. E ele se encheu de esperança no coração novamente. Mas a esperança maior dele não era nem da cura física. O que ele mais almejava, o que ele mais buscava, era o alívio do fardo de seus pecados. Aquilo era um peso muito grande na vida desse paralítico. E quando ele ouve falar isso através dos seus amigos, ele se anima, né? E aí, imagine vocês, depois de todo o processo, depois a gente vai falar um pouquinho mais do processo, de como ele chegou, mas depois daquele processo, imagine a alegria dele ouvindo as palavras de Jesus. Peço que vocês acompanhem comigo
novamente, lá no versículo, deixa eu só colar aqui, lá no versículo 5. Diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O que ele mais buscava era o perdão dos seus pecados. O que ele mais buscava era o alívio desse fardo que o atormentava durante a sua vida. Ele, só de ter os pecados perdoados, ele já poderia dizer assim, ó, posso morrer feliz, porque isso era o que me afligia. E está aqui o Messias, o Senhor que foi prometido, e ele me perdoou os pecados. Então ali ele já teve um alívio muito grande. Mas Jesus, ele não dá uma cura incompleta. Jesus, ele faz a obra por completo. E lá no versículo 10 e 11, continua o relato. Acompanhe comigo. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha que maravilha. Aquele homem foi ali buscar uma cura espiritual, uma cura para sua mente, um alívio para aquele fardo que ele carregava na sua vida, e saiu dali com a cura completa. Jesus não cura só a mente dele, Jesus não cura só ele espiritualmente, mas cura ele fisicamente. Isso é uma maravilha muito grande. Muitas das vezes a gente busca algumas coisas que não são primordiais. As coisas primordiais são aquelas coisas que vão nos levar para o céu. O que nós podemos aprender com o paralítico, além da sua fé. Porque se ele não tivesse fé, mesmo que aqueles amigos ali estivessem animando ele a todo momento, né, ele iria ficar simplesmente se lamentando, dizendo, não tem jeito para mim, não vai adiantar, vou ficar por aqui mesmo, vou só esperar a morte. Mas ele teve fé. Quando ele ouviu falar de Jesus, de seus atos, o seu coração ele se encheu de fé. E reconhecendo esta fé, Jesus o cura. Então nós devemos ter a mesma fé que esse paralítico teve. Nós devemos buscar a nossa cura espiritual. Eu não sei aqui as dificuldades que cada um tem passado, mas o nosso anseio tem que ser o nosso espiritual. Quando Jesus voltar, nós iremos subir com ele se estivermos preparados. Então não importa a nossa condição física, não importa a nossa condição econômica, social, o que importa é a nossa condição espiritual. Porque se nós estivermos bem espiritualmente, nós poderemos subir com Jesus aos céus e ali ele vai transformar o nosso físico. Nós vamos deixar as nossas dependências. Nós vamos ter uma vida nova e plena em Jesus Cristo. Então nós devemos focar na nossa cura espiritual. E os últimos personagens que nós vamos meditar um pouco sobre eles essa noite são justamente esses 4 amigos. Esses 4 amigos eram aqueles que animavam, dando esperança a esse paralítico. Dá a entender que esse paralítico era uma pessoa muito querida, porque esses amigos não o abandonaram. Né? Naquele período, as pessoas acreditavam que pessoas acometidas por doenças estavam sendo punidas por Deus pelos seus pecados e que elas eram amaldiçoadas. E as pessoas costumavam se afastar dessas pessoas, né? O que causava uma depressão maior nessas pessoas. Não bastasse seu problema físico, elas tinham a solidão e a depressão acompanhando elas. Mas esses amigos, eles não abandonaram esse paralítico. Eles continuavam com ele, dando esperanças. Eu imagino que eles levavam ele para os lugares, né? Com certeza, eles não iam falar esse paralítico não ia falar ali com os doutores da lei, com os fariseus, andando, se arrastando. Com certeza eram esses amigos que levavam ele até essas pessoas. E foram justamente eles que levaram, né, o paralítico até Jesus com muita disposição. Eles falaram que Jesus estava ali e não mediram esforços para levá-lo até lá. E eles procuraram diversas vezes, diversas maneiras de levá-lo para dentro. Eles não se intimidaram com aquela multidão. Eles tentaram muitas vezes. Só que como a multidão era muito grande, era praticamente impossível deles adentrarem. Mas eles tentaram de todas as formas levar ele para dentro. Né? A mensageira do Senhor nos diz que a ideia de subir pelo telhado foi dada pelo próprio paralítico. O seu coração estava tão aquecido de alegria, de esperança, que ele pensou, não, eu tenho que chegar até Jesus de qualquer forma. Vamos subir pelo telhado. E aqueles amigos ali
com toda a disposição, disse: vamos. Agora imagine vocês a dificuldade que é subir no telhado, né? Normalmente tinha-se nas casas uma escada. No telhado ali, muitas pessoas usavam como área de descanso, né? Outras usavam ali para deixar o trigo, e o vento levava as palhas. Então tinha acesso ao telhado. Só que imagine a dificuldade que foi subir esse paralítico até esse telhado por essa escada. Mas eles não se intimidaram com essas dificuldades. Não, a Bíblia não relata como foi que eles subiram, mas relata que eles subiram. E eles encontraram ali, calcularam aonde Jesus estava e fizeram uma abertura no telhado justamente onde Jesus estava. Era feito de madeira e argila. Então eles tiraram essa parte do telhado e desceram o paralítico. Imagine também o processo que não foi ele descer esse paralítico até ali onde Jesus estava, né? Agora eu pergunto para vocês, o que seria desse paralítico sem esses amigos? Qual que seria o fim desse paralítico se não fosse esses amigos para levá-los até Jesus? Eu pedi para que vocês separassem, deixassem perto uma folha e caneta ou lápis do lado, né? E nesse momento nós vamos fazer uma pequena dinâmica. Eu vou pedir para que vocês peguem esse papel e aí vocês usem da forma que vocês quiserem. Se vocês quiserem dobrar, se quiserem usar um lado e o outro dela inteiro, não importa. O importante é que vocês, em uma parte do papel, escrevam. Pensem aí, 4 pessoas, 4 amigos que te levam a Cristo, que te ajudam a chegar a Cristo. Você tem 4 pessoas, 4 amigos que te ajudam a chegar a Cristo? Escreva o nome dessas pessoas de um lado da folha. Do outro lado da folha é uma parte mais complicada, né? Talvez a gente tenha mais facilidade de encontrar os amigos que nos levam até Jesus. Do outro lado da folha, você vai colocar pelo menos 4. Eu falei 4, mas são pelo menos. Se tiver mais pessoas, não tem problema, pode colocar. 4 pessoas que você ajudou a levar a Cristo, ou que você está ajudando a levar a Cristo. Se você não tem nenhuma pessoa que você esteja ajudando, ou que você ajudou a levar a Cristo, escreva 4 pessoas que você poderia levar a Jesus Cristo. Quais são as pessoas, quais são seus amigos que precisam conhecer a Jesus Cristo? Quais são as pessoas que precisam conhecer dessa esperança? Nós não vamos falar esses nomes aqui. Se você quiser até falar, escrever esses nomes depois, eu só peço que você não deixe para fazer isso amanhã, porque nós temos disso, né? O que nós deixamos para fazer amanhã, muitas vezes nós esquecemos e acabamos não fazendo. Ao finalizar o culto, escreva esses nomes, né? E medite. Mas nós não vamos ficar só na teoria, nós vamos levar para um lado prático. Aquelas pessoas que você escreveu ali do lado, se você quiser até desenhar a marca com as 4 alças nas laterais e colocar o nome das pessoas ao lado, pode colocar. As 4, ou pelo menos 4, né? Pode ser mais. As 4 ou mais que você precisa levar a Cristo, que você está levando, pode colocar no centro da marca que você desenhar. E aí você cola ali na geladeira, por exemplo, que é um local onde você vai visualizar para que você possa sempre lembrar. E aquelas pessoas que te levam, que te ajudam a estar mais próximas de Cristo, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa agradecendo pelo empenho que ela fez ou faz para te levar a Cristo. E aquelas pessoas que você deseja levar, que você está levando a Cristo, você vai também mandar uma mensagem para essas pessoas, incentivando elas, falando do amor de Jesus, falando dessa esperança que nós temos e queremos compartilhar com elas. Foi uma mensagem bem rápida, bem curta, mas de extrema importância. Jesus é o centro de tudo. Todos os personagens de todas as histórias, eles são periféricos, eles estão ao redor de Cristo. O centro de tudo tem que ser Cristo, em nossa vida da mesma forma. Cristo tem que ser o centro, e nós estamos ao redor de Cristo ali. Mas nós não devemos ficar simplesmente ali rodeando a Cristo, simplesmente parados, só ouvindo, só nos alimentando das palavras dele. Muitas das vezes a gente pode estar agindo como uma multidão, que ao invés de abrir caminho para que aquele paralítico e seus amigos chegassem até Jesus, nós impedimos a passagem destes.
Então nós devemos estar ali ao redor de Jesus, nos alimentando da sua palavra, mas nós devemos levar essa palavra, nós devemos levar a esperança a outras pessoas, para que essas pessoas possam fazer de Jesus também o centro de suas vidas, para que essas pessoas também possam ajudar outras pessoas durante essa caminhada. Nós vivemos na moldura de um grande conflito, né? Tudo se resume ao grande conflito, a batalha do bem entre o mal. Muitas das vezes, na correria do nosso dia a dia, do trabalho, dos nossos afazeres, das nossas dívidas, dos nossos problemas, a gente acaba se esquecendo disso. Mas Paulo nos diz, né, que a nossa luta não é contra sangue e carne. Nossa luta é contra o inimigo de Deus. O inimigo de Deus. E o único objetivo dele, o maior objetivo dele, é arruinar a nossa alma, é arruinar a nossa salvação. Mas, de outro lado, nós temos Cristo, que intercede por cada um de nós, que deu a própria vida para nos salvar, né? E que nos ajuda a alcançar essa salvação. Nós devemos ter sempre isso em mente e devemos levar outras pessoas a meditar sobre isso. Nesse momento, eu vou pedir para o Elton colocar novamente o hino Me Cura, para que nós possamos mais uma vez cantar. Mas nós não vamos simplesmente cantar. Nós vamos meditar na letra deste hino. Nós vamos clamar a Deus através da letra desse hino. Faça desse hino a tua oração. Peça para que Ele te cure. Eu não sei quais são os seus problemas, mas Jesus está disposto a ouvi-lo. Jesus está disponível para recebê-lo. Peça essa bênção através dessa música. Elton, por favor, você pode colocar novamente a música? Ao final da música, nós vamos orar. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Eu creio, eu creio. Me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Recebo o poder, por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aleluia. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me
as tuas obras. Em Jesus te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, que você sinta o Amém, glória a Deus. Vamos orar? Santo, eterno, poderoso e amoroso Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde. Te agradecemos pela proteção que o Senhor nos concede. Nós te pedimos, Senhor, nos cure. O Senhor sabe o que nós precisamos ser curados. O Senhor sabe o quanto de nossa vida que precisa da cura, seja ela física, espiritual ou mental. Queremos colocar em tuas mãos para que o Senhor haja de acordo com a tua santa e boa vontade. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda discernimento para que possamos compreender a tua vontade, Senhor. Te pedimos discernimento para que possamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, para que nós possamos nos arrepender e nos achegar a Ti. Senhor, somos falhos, somos débeis, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa indignidade, Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Pai, aumenta a nossa fé, torna a nossa fé como deste paralítico que não colocou dificuldade, que não viu empecilhos, e ele tinha uma condição muito ruim, ainda mais comparada a cada um de nós. Nós temos mais capacidade, nós temos mais disponibilidade. Que o Senhor venha tirar de nós um espírito de reclamação, de mesquinharia. Que nós possamos estar sempre voltados a Ti, reconhecendo que o Senhor é um Deus que nos ama, que cuida de cada um de nós e que tem bênçãos para nos oferecer. Que o Senhor nos habilite a receber essas bênçãos. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que nós possamos a cada dia buscá-lo para ter um relacionamento contigo, Senhor. Não interessado em cura, interessado em coisas materiais, mas um relacionamento de amizade. E nós sabemos, na tua palavra mesmo diz que o Senhor fala que buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Que o nosso foco seja tão somente a Ti, Jesus. Que o nosso foco seja tão somente estar contigo nos céus, mas compreendendo que o Senhor confia em cada um de nós para levar outras pessoas também a Ti. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite para que nós possamos fazer isso. Que nós possamos levar esperança àquelas pessoas que necessitam ouvir de Ti. Que nós possamos levar esperança àquelas pessoas que precisam estar mais próximas de Ti. Às vezes elas já até ouviram falar de Ti, Pai, mas não tiveram ainda experiência contigo. Que o Senhor nos use como instrumentos para que possamos alcançar essas pessoas. Que nós sejamos mais como esses amigos que levaram esse paralítico. A Bíblia não menciona seus nomes, a Bíblia não diz o que se sucedeu com eles depois desse feito. Mas eles foram de extrema importância para aquele paralítico. Que nós tenhamos importância também nas vidas dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos. Enfim, Senhor, que nós tenhamos importância na vida daquelas pessoas que nos rodeiam. Que nós possamos ser a diferença, que nós possamos refletir a Ti. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe o nosso descanso, que o Senhor nos prepare para o dia de amanhã, para as lutas que virão. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Léo, palavra. E aí, uma boa noite a todos. Se quiser, pode falar. Valeu, Léo. Obrigado pela mensagem, brother. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Foi muito bom. Obrigada, Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Obrigada pela mensagem mesmo. Foi muito inspiradora. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Soninha. Boa noite, Léo. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado, Léo.